primeiro vídeo é jato, tá, cara? Eu vou pedir pra você já te chamar, tá? Não dá chamada. Não? Não, chamada. Chamada sim. Viu? Estamos no ar, estamos começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas, 2 minutos, trazendo para você o programa que fala de criatividade, marketing, comunicação com muito bom humor e informação que você entende. Eu sou Caranho Novas, te acompanho até as 10h30 da noite por aqui, junto com os meus queridos companheiros de bancada e sempre dois convidados especialíssimos, hoje duas convidadas especialíssimas. Então, se eu fosse você, não perderia esse programa de jeito nenhum. E dou a dica também, se você não estiver dirigindo, facebook.com/programa reclame. Lá estamos ao vivo também em vídeo, dá pra ver as nossas belas faces por lá, mandar sua pergunta. Na medida do possível, você entra no nosso conteúdo também no Facebook da Kiss. Então, se você estiver conectado em qualquer uma das plataformas, manda um salve aqui, dá um oi que a gente puxa você pra dentro do Rock Reclame. Muito bem, muito bem. Cara, choveu muito em São Paulo hoje. Nossa. A gente achou que nem ia chegar, deu uma melhorada, Inundou graças tudo. a Deus. Você tá bem, Natália Rodrigues? Eu tô Muito boa noite. ótima, muito boa noite a todos os ouvintes. Eu tô ótima. Tá mesmo. E tô Eu feliz. ia comentar Ah, isso. besta! Tá bem. Tô feliz que hoje o programa vai ser cheio de mulheres. Ai, que coisa linda essa Que coisa bancada, linda, cara. só mulher linda, só mulher forte. Olha, parabéns Vai ser pra bom. gente hoje, viu? Pra dar uma balanceada nessa história, a gente Uma tem ele meia também. mulher. Muito boa noite, Emerson Souza. mulher. Boa noite. Olha só, se a Nath tá feliz, se tá cheio de mulher hoje, eu tô... Quem somos nós, Eu né? não vou fazer aquela piada daquela ave no lixo, não. Não, mas porque, eu tô por favor. feliz também, viu? Tá feliz. Vamos ter muita coisa interessante. E você Ah, se descobriu meio mulher. Não, eu tô muito bem, eu tô tranquilo Tá muito bem aqui. resolvido. Por né? isso você tá feliz. Eu estou bem. Do jeito que eu vim de fábrica, eu tô tranquilo. O importante é ser feliz, gente. É só isso. Vamos falar do Netflix, mostrando um pouquinho os seus números aí, mostrando como é assustador o controle e o domínio dele. Vamos trazer pelo menos uma notícia boa da área da cultura. É verdade. A gente tem um monte de Quem paulada, diria, hoje a gente né, vai ter cara? uma notícia boa. Ainda bem. E aí mudanças de contas, aí vamos falar de moda, de beleza, o estúdio tá lindo, né? Pois é. De Tá programação, bem, cara. pois é. Oportunidades. Pois é. Tem amiga de celebridade aqui. Pois é, quem diria, né, cara? Vamos lá! Muito bem, muito bem. Vai ter muita coisa interessante, então fica ligado com a gente e lembra de mandar sua pergunta também, ou pelo WhatsApp da Kiss, ou pelo facebook.com/programa reclame, que a gente bota você pra dentro. Quem está de volta também, depois de 60 dias de férias quase, o cara voltou mais ruivo do que o normal, de tanto sol que ele pegou lá. Muito boa noite, Rodrigo Branco. Muito boa noite, o cara é um prazer estar de volta. Boa noite. Tá ruivo mesmo. O sol deixou ele mais As ruivo. pessoas perguntam isso, pô, mas você tomou tanto sol e voltou branco. Você parece que voltou queimou o eclipse, cabelo. branco. Você voltou eclipse. Parece que você passou até uma tinta nesse Parece, cabelo, né? de tão mais ruivo que tá. Tá praticamente irmão da Marina Rui Barbosa. Pô, quem diria? Eu queria queimar o cabelo assim também, ficar mais claro, pra isso eu precisaria ter mais cabelo, na verdade. A gente sempre começa com rock and Só roll aqui problema. na Kiss FM. Só A gente problema, começou com Roxette, com The Look, homenagem à querida Marie Fredson, que faleceu na semana passada. A Roxette não é muito rock and roll, sabemos disso, mas também tem alguém que entende muito do The Look aqui, então She's Got The Look também, ela vai falar um pouquinho mais sobre esse universo da beleza durante o nosso papo. E a gente começa com o pé na porta, a gente vai falar de programação. A gente tem um rock and roll clássico para isso, vamos de Dead Fish com 0 e 1 e a gente já volta com o rock and roll. Para você ligado aí no Facebook, muito bem-vindo, você já está vendo nossos convidados em primeiríssima mão e dá uma olhada no que vai ter no programa Reclame da próxima quinta, 5 da tarde. And the Oscar goes to... Bruna Calmon. This is the first Oscar and sixth nomination for leadership. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia. Foi daquelas interpretações maravilhosas que eu fiz. Eu merecia você. Oi? Tudo bem?
Gente, eu não tô contendo a minha emoção. O Oscar que eu ganhei, obrigada a todos vocês, maravilhosos. Academia Brasileira de Letras, não é de letras, Academia Brasileira, não é de Brasília. Academia de Hollywood de Cinema, eu sabia que um dia eu ia chegar lá. E olha o que vai rolar no programa dessa quinta-feira, às 17 horas, no Multishow. A gente mostra tudo que rolou na CCXP, maior festival de cultura pop do mundo. A gente também mostra pra vocês tudo que rolou no Instamarket BR 2019, uma feira super bacana que destaca pequenos empreendedores. E agora me bateu fome, porque a Seara veio com uma linha nova que vocês vão saber muito mais sobre ela. Ah, gente, é isso, tá bom? Esse é o Reclame dessa quinta-feira às 17 horas. Do Multishow, gente, eu tô tão emocionada. Eu queria dedicar a esse Oscar a minha mãe, ao meu pai e a você que tá aí. Coisa linda, gente. Eu sabia, eu merecia. Uma pessoa fabulosa como eu, com tantos talentos, não é mesmo? Vamos pra casa? Bora. Tchau. Muito bem, de volta aqui com o Rock Reclame na Kiss FM, 21 horas 8 minutos. Vamos então finalmente apresentar nossas queridas convidadas. Natália Rodrigues, a primeira, por favor. Ela é destaque nas passarelas do mundo todo. Já desfilou para Calvin Klein, Ralph Lauren, Garota L'Oreal. E atualmente ela se dedica às artes cênicas. Vai ser minha companheira de palco futuramente. Senhoras e senhores, com vocês, Bruna Matos! Muito bem-vinda. Animação, obrigada. Prazer é todo nosso. Boa noite, gente. Aqui a gente é animada, amor. Gostei. A gente é animada. Principalmente quando vem mulher aqui, a gente aplaude, a gente enaltece. Não perdemos tempo. Emerson Souza, quem está ao lado de Bruna Matos para esse palco? Então, ela já atuou em cargos de lideranças em empresas como a Oracle e a Info. E recentemente se tornou CEO da Code for All, que ensina programação para desempregados. Quem trabalha aqui no Brasil, hein? Pois é. Essa pessoa que vai trazer essa notícia tão bacana aqui pro ano de 2020, trazendo emprego para todo mundo aí, praticamente é a nossa Mamãe Noel, é a Carmela Bosch. Muito bom, muito Obrigado. bem. A gente adorou a presença de vocês duas mulheres com tudo em seus devidos mercados e muito para ensinar pra gente. Bruna Matos, a gente estava estudando aquela coisa básica da sua carreira, assim, e você, assim, Santa Catarina é meio que um polo de produção de modelos, de mulheres lindas e empoderadas nesse universo da moda, principalmente. E você muito cedo resolveu seguir esse caminho, né? Muito cedo. Da onde veio? Tinha coisa de família? Você era já uma projeção? Nada disso, zero. Inclusive, meus pais não queriam de jeito nenhum que eu fosse modelo, que eu fosse morar fora, distante. Mas eu sempre quis, acabou acontecendo. Eu fui achada, literalmente achada por um olheiro. Minha cidade é muito pequena no sul do país. E Qual que é a cidade? Chama Joaçaba. Você veio naquele ônibus que todas as modelos vêm, ficam Gente, passando vem, agência vem. por agência, passa o dia com o book, Vem. em todas as agências, até alguma te chamar. Isso mesmo. Ela foi chamada por 8, não é isso? Quando você veio? 8 agências. Ou igual. seja, todo mundo quis, hein? Nossa, Opa. então pra escolher foi tipo a dedo. Não, aí eu acabei escolhendo uma que tinha outras agências fora do país, né? Então eu fui morar em Paris com 16 aninhos, gente. Eu só chorava, perdida. Quase se arrependendo. Quase arrependendo. Eu não tinha GPS lá na época, então assim, era naquele mapa doido, eu não falava francês, foi uma loucura, mas deu tudo certo. E acho que isso é um grande medo dos pais também, pra quem vai seguir essa carreira, Com né? certeza. Porque é quase impossível você fazer isso perto deles e muito nova você tem que deixar a sua casa e Exatamente. geralmente não é nenhuma outra cidade que você consegue pegar um avião, tá? É outro país, é uma É outro cultura nova. continente, né? Tem uma questão que você nunca sabe 100% da idoneidade da agência, de quem está trabalhando com você. Com certeza. Você passou por esse, e eles mais do que você, por esse perrengue, né? Não, mas eu tive muita sorte, fui muito bem acolhida. E logo em seguida eu fui morar em Nova York, fiquei lá 3 anos e meio, amei.
Ser modelo é isso, né? Você tem a oportunidade de conhecer outras culturas, de viajar muito. Então isso assim, me abriu várias portas para N coisas, não só o mundo da moda. De uma cidade pequena de Santa Catarina, especialmente 3 anos em Nova York, acho que foi um choque de cultura. Foi um salto grande, né? Foi. Amadureci muito nesse tempo. Maravilhosa, E Tem você, que ter coragem. e você, Carmela, como é que foi a sua entrada nessa área da tecnologia? Você falou, eu quero trabalhar com isso, ou não? Você passou por que antes? Bom, começou assim, as pessoas não lembram muito, né, mas não existia o código de barras, sabiam disso? Não existia, né, nos produtos. Teve uma época que isso não existia, era tipo, preço na gôndola e tal. Então veio uma organização para o Brasil que trouxe a numeração do código de barras, e aí tipo, eu fui a funcionária número 1. Caramba. Entrei assim, era assessora de assuntos institucionais, ou seja, fazia qualquer coisa. Quem precisar, alguém para apagar incêndios. E aí começou a história de marketing com tecnologia. No final eu falo que, cara, essa coisa do código de base, ela me persegue, acho que persegue todos nós. Sim. Porque no fundo, essa coisa do rastreamento é um pouco do que a gente estava falando do algoritmo, tudo começa aí. Pois é. Então eu não escolhi, mas comecei vendo de onde surgiu a tecnologia. Mas qual foi o curso, a faculdade que você tinha feito nesse... Eu tinha feito administração. Sim, que é básico para um monte de coisa, né? Exatamente. Então, por isso que eu fui com assuntos institucionais, porque aí eu fazia de tudo. Mas aí eu fui fazer especialização em marketing, aí eu fui seguindo a área de marketing, porque, enfim, minha primeira experiência foi uma crise em PR, por exemplo. Tinha uns caras, que era uma seita, que falava, olha Chama só... a seita que dói menos. A seita que dói menos. E olha isso. Se não lembra hoje, se os caras eram muito visionários. Eles falavam o seguinte, cara, não pode vir código de barras para o Brasil, porque até então não tinha. Só tinha na Bélgica. E aí, um dia eu recebi uns caras assim na recepção, não, porque é o código da besta, vai estar escrito na testa, vai ter um grande olho, um irmão, tomando conta de todo mundo e tal. Alguma coisa com que a gente acha que então rola parecia hoje. maluquice naquela época. Hoje Não em parece dia, maluquice? não Hoje faz muito sentido. Vamos dizer que eu fui seguindo essa história no final. Só aquelas teses Illuminatis que tem pra caramba. Aquela história de quem joga videogame desde pequeno, né? Tem uma frase que provavelmente fake, mas muito bem produzida pela mente criativa, né? Que diz que o videogame, quando saiu o primeiro Pac-Man, fala que o videogame não influencia ninguém, porque senão os jovens iam estar em ambientes escuros, atrás de pílulas mágicas, ouvindo músicas eletrônicas. Então, né? Então acho que acertou sem querer um pouquinho. É só buscar na origem, né? Exatamente. E Carmela, conta um pouquinho pra gente o que é a Code for All, da onde veio essa empresa. Você passou 16 anos na Oracle pelo marketing, chegou a ser vice-presidente de uma grande multinacional, depois passou pela Infor com softwares para nuvens, etc. O que é a empresa que você se envolveu agora como CEO? Então, é uma organização de impacto social e de inclusão digital. Então, é um pouco do que eu segui na carreira. Para quem está em tecnologia e marketing, a gente acaba vendo exatamente isso, que tem muita oportunidade. Pra vocês terem uma ideia, hoje tem 500 mil vagas abertas no Brasil, que não vão ser fechadas por falta de mão de obra qualificada, né? E aí você fala, não pode ser que um país que tem 12 milhões, né, de desempregados, você tem lá 500 mil vagas que estão abertas. A base de tudo em tecnologia são os programadores, são os caras, né? Fazem aí os aplicativos. Que colocam os tijolinhos necessários. Que colocam os tijolinhos mesmo. Então, como formar esses caras e rápido e colocar para trabalhar? É um pouco disso. Então, é um projeto social, na verdade. Mas qualquer pessoa pode se candidatar, precisa do que de base? Cara, qualquer pessoa, porque a base é lógica. A gente então tem... é qualquer pessoa não. Já limitou aqui um pouquinho. Na sala eu já conheço umas 4 que não passariam. Só eu, a louca. Aliás, estou começando a pensar em me candidatar, porque tá difícil ser atriz nesse país também, amor. Mas, ou seja, você não precisa ter nenhuma base tecnológica. Não. Boa vontade e raciocínio você consegue. Totalmente. E o principal é que, assim, é uma formação muito intensa. Normalmente, quando a gente vai para uma educação formal, de uma universidade, de um curso específico, você fica lá, tipo, 2, 3 anos para aprender a programar.
A ideia é assim, esse projeto ele é muito intenso e muito rápido. Então são 3 meses, 12 semanas. Cara, isso aqui é pauleira, tipo 10 horas por dia. 10 horas por dia vai tipo 700 horas de programação. 700 horas de programação, todo mundo aqui sai Aprende. programador. Dá pra fazer um É portal, certeza. né? Isso é muito bacana, né? Porque antigamente era muito elitizado isso e muito demorado, então não existiam tantos programadores, né? Então isso é Exatamente. muito bacana. É, e você está falando tem total razão, tanto que hoje tem esse déficit, né? Tem Sim. aí 500 mil vagas abertas. Já se fala em muito mais do que isso, mas... Eu li uma reportagem que falava que até 2024 serão 70 mil novos empregos no mundo tecnológico, É isso aí, só que metade não vai ser ocupado por falta de mão de obra. é isso aí. Complicado. Aí a né? gente fica abrindo espaço para robôs e depois reclama que a gente perde um emprego É, para perdendo espaço, robôs. né? Mas é muito interessante porque, assim, mais do que tudo é isso. Tem muita gente que fala, eu adoraria trabalhar com tecnologia e tal, mas assim, eu sou auxiliar de pedreiro, eu sou assistente de telemarketing, eu não tenho uma formação, eu nunca vou conseguir trabalhar com isso. E se a gente procurar hoje, tanto em ensino à distância e coisas na internet, gratuitas, inclusive ensino presencial, que é esse caso, né, de coisas mais técnicas, tem algumas empresas, como é o caso da Code for All, que oferecem isso para capacitar alguém para vagas muito interessantes que podem tirar o cara realmente da falta de emprego. E como é que faz para se candidatar? É uma seleção, aberto, como que é? É uma peneira, a gente está chamando de peneira. E aí você tem uma peneira enorme que vai com um teste online que faz justamente a primeira seleção. Então, faz uma seleção online. Se você passar nessa seleção, tipo, você vai para a próxima fase. Se não passar, o que a gente vai fazer, recebe esse material, vai estudar e tenta de novo. Ah, que legal. Que é para você estar Para a pessoa também não desistir, Não desistir. e dar a oportunidade dela tentar. Exatamente, porque aí sim você fala de inclusão mesmo, Sim. aí sim você vai falar de diversidade e vai conseguir abrir o leque para ir para a perifa, para ir para as extremidades, que a gente sabe que é onde, porque, cara, um programador, uma programadora, ele ou elas, ou qualquer gênero, só precisa de um computador, um acesso à internet e ter uma formação. Um acesso também ao que vocês precisam. Exatamente, só que Um tem conteúdo mobilidade, global, então. você pode fazer isso de qualquer lugar, né? Ai, Perfeito. Bruna, do lado da sua profissão, especialmente nesse momento que você foi para fora do país, como é que funciona, para quem não imagina? Porque muita gente acha que também assim, a menina começa aqui, é bonita, tem o talento, se adequou, vai para lá e já vai para uma Dolce & Gabbana da vida, sai desfilando nas grandes semanas de moda. Sempre parece. Com 16 anos, morando sozinha numa cidade como Nova York, por exemplo, quais são os passos? O que você tem que fazer ali para mostrar aí sim o seu trabalho, conseguir uma oportunidade? É um mundo muito competitivo, né? Então, e principalmente na época que eu morava lá, o mundo digital não era tão forte, né? Hoje em dia mudou muito, porque você precisa ser conhecido no Instagram, você precisa... Faz uma enfim, diferença muito grande, né? Não exato, só abre exato. oportunidades, como faz diferença. Faz uma diferença. Mas eu acho que é basicamente força de vontade, porque a competição é muito grande. Você está no meio de meninas maravilhosas, com um potencial enorme, não é brincadeira. E eu acho que eu tinha muita força de vontade mesmo, assim, né? Desde de onde eu saí para onde eu estava. Então, ou eu dava certo ou eu dava certo. Mas são muitos castes durante o dia, então você anda a cidade toda, você chega no final do dia exaurida, assim. Mas é muito gratificante quando você vê o retorno, né? Que você consegue atingir grandes marcas e o seu trabalho é reconhecido. E qual foi a primeira marca que você desfilou, né? A primeira Qual marca país? que eu desfilei foi em Nova York, foi para Calvin Klein. Já debutou de respeito. E isso me abriu outras portas, né? Isso foi muito bacana. Faz com muita tantas diferença, mulheres né? bonitas, né? Porque é um mundo, que é o que você disse, muito competitivo. Sim. Com tantas mulheres bonitas, quando você recebe um não, isso, como é que funciona isso dentro do psicológico de uma modelo né? Você é linda, você recebe um não porque você está com um centímetro maior no seu quadril. O que passa dentro da sua cabeça? Quais os valores que você coloca dentro de você para que isso não vire um tormento na sua mente? A cobrança do mercado é muito grande. Hoje em dia nem tanto. Eu acho que mudou muito esses padrões. Em Paris, por exemplo, agora se você faz um editorial lá, tem um selo que aparece na capa do editorial dizendo assim, essa foto tem Photoshop.
Então, assim, para outras pessoas também não se sentirem, né? Não acharem que é tudo maravilhoso, que é tudo o mundo inteiro é aquilo, né? perfeito. Enfim. Mas esses padrões, eles acabaram hoje. Antes era muito complicado. Isso mexia, mexe? Mexe, lógico. Mexia muito, né? Você é praticamente uma adolescente lá, né? Querendo ganhar o mundo. Então, assim, isso mexe muito com o psicológico. Mas, assim, eu acho que você tem que ter uma estrutura, tanto familiar quanto... Enfim, você tem que colocar sua cabeça no lugar para você entender que aquilo não faz assim, tem a ver com você especificamente, com a sua falta de opinião, capacidade. é uma opinião de um terceiro e não é isso que vai definir quem você é. Então vai complicado. A gente teve há uns 2, 3 meses atrás a Bárbara Fialho aqui batendo um papo com a gente. Ela. E ela disse que durante muito tempo da carreira dela, assim, o trabalho dela era praticamente ser um cabide, né? Sim, exato. Literalmente você caber a roupa ali, você saber ir de um lado para o outro para mostrar eu até aquela... questionei ela e eu vou te questionar, porque você também fez Victoria's Secret. Como é que você vê esse momento da marca onde ela parou porque ela não representa, digamos aí, 60% da população mundial? Como é que você vê isso? Eu fiz o catálogo, né? Eu não fiz o desfile. Aquele desfile era o meu sonho e ele acabou. Mas eu acho que volta, eu acho que eles vão se adaptar à nova realidade do mundo. Eu acho que... eles foram que mais demoraram para entender que muita gente estava cobrando um novo padrão. Também acho. Eles precisam fazer essa infusão de mulheres reais, que também tem uma beleza diferente, não deixa de ser maravilhosa também, porque é um pouco mais gordinha, ou porque... Eu acho que esse padrão não existe mais, sabe? São belezas diferentes. Então, mas se ele não existe mais, por que exigem tanto de vocês que vocês sejam tão magras e teoricamente um cabide para caber uma roupa? Porque eu tô fazendo uma pergunta assim, já que tem que mudar, tem que mudar. Mas eu já vi uma mudança, que nem isso que eu te falei do Photoshop, essa coisa, assim, já tá mudando um pouco a percepção. Já tá em curso, né? Já tá. É um processo, né? Tá em andamento. É que, enfim, são parâmetros que vão ficar durante um bom tempo, mas vão ser quebrados em algum momento. Eu acho que assim, nessa questão das redes sociais também, e de mais gente ter poder de voz, Exato. e muitas vezes as pessoas que não se sentiam no padrão tinham vergonha, e aí você vai juntando pessoas que também não se sentem no padrão, se sentem uma força, até que derrubam um evento como o da Victoria's Secret, que talvez fosse o maior evento desse universo, né? Sim, o desfile deles. verdade. E aí, quem sabe, vem a sua oportunidade. Você já estava lá perto, nos padrões, você imagina, fora dos padrões, né? De repente até o Emerson arruma uma pontinha ali, né? Olha! Uma cota de... Ai, gente, ele vai ser lindo. Imagina ele entrando de borboletinha. Borboletinha eu não posso entrar, quem entra é só marota. Não, você vai se tornar marota, você vai conseguir realizar seu sonho. Tem algum lado fora dos padrões na questão da programação, por exemplo, Carmela? Alguma coisa que você tem que ter realmente um outro QI, um outro nível, alguma coisa que é complexa a ponto de esse curso ajuda você a entrar no mercado de trabalho, mas aí tem o Einstein da programação que só ele consegue chegar ali no produto ideal. Tem de tudo, assim. Eu já vi, por exemplo, a minha maior referência, quando eu ainda estava responsável pelo marketing da Oracle, a gente tinha um evento enorme, que eram de programadores, e eu, no final do evento, assim, apareceu, chamava Pedro Carrijo, eu tinha, sei lá, 12 anos na época, mas por aí, 11 ou 12. Ele tinha 11 anos? 11 ou 12 anos. E na comunidade de Java ele já era considerado do Java Boy. E ele aprendeu sozinho. Pra quem não sabe o que é o Java? Java é justamente uma linguagem de programação e que normalmente você faz um curso para aprender. Sim. E ele aprendeu sozinho. Ele teve lá uma doença, ficou 2 anos de cama e o pai deu para ele um notebook e ele simplesmente aprendeu a programar sozinho. Então, a pergunta, o que eu posso te responder é o seguinte: pode ser os caras que vão, né, tipo Pedro, e que tem isso já muito forte, essa aptidão natural, mas também pode ser desenvolvido. Então você pode estudar e pode virar um programador. E o programador, ele é tipo a base da pirâmide. A partir daí, você pode virar um ninja, se quiser. Entendeu? E qual que é o trabalho básico hoje de um programador? Por exemplo, o pessoal que se forma ali no nível mais básico para conseguir um emprego
iniciante como programador? O que esse cara faz? Até para quem estiver ouvindo a gente e falar, putz, quero mudar de carreira, ou tô desempregado e vou atrás dessa história. Onde esse cara vai trabalhar, fazendo o quê? Assim? Ele vai trabalhar em plataforma, e aí tem, né, os nomes mais técnicos, tal de front-end, de full stack, mas ele basicamente vai trabalhar normalmente no front, então ele não é um design, mas ele vai programar, ele trabalha junto com o design, e enfim, para várias coisas que a gente vê no dia a dia, né? Tipo aplicativo, enfim, tudo que a gente olha em tecnologia tem uma programação por trás. Tem um programador, uma programação e teve um programador por trás. Então ele pode estar desenvolvendo um aplicativo, pode fazer um site novo, pode fazer uma ferramenta para o Facebook, claro. Tudo isso tem a ver com o trabalho de programador. Olha, para vocês terem uma ideia, eu fui esses dias, tenho viajado muito. Aliás, essa história das escolas de programação, de impacto social, é um movimento que começou muito forte lá fora, então tem grandes escolas internacionais que estão começando a rodar o mundo, estão chegando no Brasil, várias delas, por isso que a gente tem que fazer as metodologias brasileiras. E o que acontece lá fora? Eles saem, eles estão trabalhando, e para vocês terem uma ideia, quebra até a cadeia do que acontece hoje. Então você vê, por exemplo, um Google lá fora, no Vale do Silício, começou a contratar quem não tinha faculdade. Por quê? Porque o cara tem o conhecimento. Acabou. Cara, conhecimento hoje é tudo. Eu fui numa faculdade lá no Vale do Silício, esqueci o nome da faculdade. School 42. Acho que deve ser a School 42. Que a galera fica hospedada lá o tempo que quiser, não tem professor, você tem todo o equipamento para aprender, você faz seu tempo, e aí você está no Vale do Silício, né? Tem pessoas do mundo inteiro, então você está lá, as maiores empresas estão ali, tem uma grande oportunidade para mudar a vida de uma pessoa. Né? E chegaram várias aqui no Brasil, tem outras que estão chegando justamente porque é isso, a gente está falando de um universo enorme. Se vierem todas, vai ter oportunidade para todas. Eu acho que tem um diferencial que é importante, que é o diferencial naquele que eu acredito, que tem que trabalhar com impacto social. A gente está falando do Brasil, a gente está falando de desemprego, a gente está falando de equidade de gênero, a gente está falando de diversidade, então a gente tem que ir muito mais para o que a gente muda no nosso país mesmo, como é que a gente faz um trabalho de impacto social, menos business e mais propósito, né? Eu acho que esse é o ponto. Tem que olhar para as pessoas e não para o emprego, né? Exatamente. Quando a gente olha para as pessoas, muda tudo, né? Mais empatia, né? É isso aí. Muito bem, para você que ligou o rádio agora ou entrou em contato com a gente agora, a gente está aqui com Bruna Matos, top model, e Carmela Borch, CEO da Code for All Brasil, falando um pouquinho de moda, de programação, de oportunidades. Chegou a hora da gente tocar mais rock and roll por aqui, e aí logo também a Carmela vai falar de todo esse trabalho social, mas como é que se ganha dinheiro com isso, quem que paga o ordenado dela no final do mês, e também qual é o impacto social também do trabalho na moda, de repente. A Bruna vai trazer um pouquinho mais desse universo pra gente. Vamos ouvir Red Hot Chili Peppers, que teoricamente John Frusciante está de volta, né, Rodrigo Branco? Tá feliz? Olha, eu gostava do Josh Klinghoffer, mas o Frusciante é o cara da banda. Acho que vai ser bom para dar... Eu tive a impressão, inclusive, no Rock in Rio, que eu estava meio cansado. Né? Eu também achei. Uma reanimada. Pois é, e era aniversário do Josh no dia do show do Rock in Rio de 40 anos, e no começo falhou guitarra, ele mesmo estava nervoso, parecia que não estava muito andando, apesar dele ter ficado 10 anos na banda e evoluído bem, assim. O cara parece um baita guitarrista, muito gente boa, mas os fãs fervorosos de Red Hot Chili Peppers estão muito felizes com a volta do John Frusciante. É um clássico. Seria como Tom DeLonge voltar pro querido Blink-182, praticamente. Então vamos de Red Hot Chili Peppers, I Like Dirt, e a gente já volta aqui no Rock Club. E aí, já passou meia hora, é isso? Já passou meia hora. Passa rápido. Meia hora passada. A gente tá ligado com o pessoal do Facebook, ó, quem tá aqui com a gente, vamos dar uma olhada. Gerson Panazzolo tá aqui com a gente, Marta Flores, Sebastião Antônio, Edu Pares aqui também ligado com a gente. Falta de capacitação é terrível. O Emerson tá aí pra provar que é verdade. Obrigado, Edu. A gente tem esse sistema de cotas que garante o lugar do Emerson. O Bob Peck tá aí. Grande Bob Peck, um abraço pra ele. Jairo Anderson. Tavares, fala pouco. Fala um pouquinho. Rodrigo Prado aqui também, um abraço. Então vai mandando sua pergunta, que na medida do possível a gente vai trazendo aqui pra Carmela e pra Bruna
matem a sua curiosidade e aproveitem a chance. A gente tem um vídeo do Code for All. Do Code for All, é isso? É um vídeo lá da unidade matriz, lá em Lisboa, onde dá para explicar um pouquinho. Eles explicam um pouquinho, mostram o ambiente e como é que funciona a cabeça deles. Aí depois a Carmela explica melhor ainda aqui, muito bem, explicando como é que vai ser. Então, se você ainda não entendeu exatamente o que faz a Code for All, dá uma olhada aqui e a gente já comenta por aqui. O que é que nós queremos? Deixar que a transformação digital seja uma tarefa de engenheiros informáticos ou nós queremos que esta tarefa convoque todos? Este programa da Academia de Código, em parceria com o ISCTE, é um acelerador de carreiras, quase um acelerador de vidas. O que estamos a oferecer aos nossos alunos é uma oportunidade de aprenderem e de ganharem competências. Damos-lhes uma skill que é praticamente incontornável nos dias que correm, que é a capacidade de criar universos através de linhas de código. É mesmo necessário continuar a trazer para o mercado novos talentos, novos developers. No IT é muito diferente daquilo que é a realidade normal, que é uma realidade de desemprego zero. E esta é a melhor ferramenta que nós arranjamos para ter pessoas que já têm experiência universitária, mas que precisam de rapidamente também ficar com novas competências. O que a Academia de Código vem fazer é acelerar todo esse processo. Em 14 semanas preparar todos esses alunos para esta nova aventura que é atacar o mercado de trabalho como software developer. O diploma é um diploma do ISCTE, é conferente de ECTS, de créditos, e os diplomados com esta pós-graduação poderão completar a sua formação e fazer um mestrado. Para alguns projetos mais conservadores vai ser diferente o selo formal, que pode tranquilizar e facilitar a entrada no mercado de trabalho. Eu tirei uma licenciatura em Design de Comunicação e queria uma coisa que fosse um bocadinho mais prática. Eu não iria para uma licenciatura simplesmente porque eu não tenho tempo que fosse só então aí depois conseguir arrancar com qualquer coisa. Numa sociedade democrática, aquilo que se exige é que todos sejam convocados para a resolução de um problema. Aquilo que é o desafio do futuro é que esses profissionais envolvidos partilhem a linguagem mais inovadora que é esta da programação. Estamos a preparar estes jovens licenciados, que vão acabar agora os cursos, para serem competitivos para o resto das suas carreiras. E se eu tivesse hoje em dia a possibilidade de fazer uma pós-graduação na Academia de Código, não pensava duas vezes, ia aprender uma skill super procurada, ia entrar numa área em que há uma falta enorme de programadores, ia entrar em toda a pool de empresas com que a Academia de Código já trabalha hoje. Ter a capacidade de, para além de ser historiador, sociólogo, gestor, matemático, também ser programador, vai permitir a estes jovens poderem desenhar, sonhar e criar o futuro que desejam. Souza, o que passou na sua timeline nessa última semana? Então, pela primeira vez a Netflix abriu oficialmente alguns de seus números estratégicos fora dos Estados Unidos. Sabe quantos assinantes o serviço tem na América Latina? Você tem noção, Carmela? Não tenho. Você tem noção, Bruno? Não tenho. São 29 milhões. É um bocado de gente. É muita gente. Uma galera já, hein? Gente. Não estão especificados os números por país, mas a indicação é que o Brasil e o México são responsáveis pela maior parte desse número. No total são 90 milhões de assinantes fora dos Estados Unidos e 60 milhões só lá na terra do Tio Sam. Ou seja, os Estados Unidos ainda é muito desse montante, mas o mundo inteiro está crescendo. Aliás, a empresa não está fazendo esse levantamento, abrindo números estratégicos só para agradar jornalista. Obviamente tem um motivo por trás, e um dos principais objetivos é convencer novos e atuais investidores o potencial de crescimento da plataforma de streaming em diversos mercados internacionais. Então, eles já têm Ásia e Pacífico, por exemplo, é o menor mercado deles em continentes, mas é o que está crescendo mais rápido. Então, eles já estão mostrando isso para, se vocês quiserem investir aqui no Netflix, o retorno deve ser garantido porque o negócio vai crescer bastante. Então, de bonzinhos eles não têm nada, mas eles estão muito ligeiros em crescimento de plataforma de streaming. Ô Carmela, a Netflix talvez seja o serviço que revolucionou aí na parte digital, porque eu digo assim, até antes do Netflix,
era a locadora, que a gente ia lá encontrar o pessoal do bairro e tal, e de repente mudou tudo, você não sai de casa, os caras estão ficando milionários e ganhando o Oscar, e, sabe? Quer dizer, ganhando grandes prêmios, concorrendo ao Oscar já, fazendo grandes produções, talvez seja o maior case dessa área de tecnologia. O que a Netflix fez, que esse é o poder da tecnologia, né? Ela tem, primeiro, engajamento. Bom, primeiro de tudo, só falando um pouco aí dos números, certamente o Brasil teria muito mais base de assinantes se tivesse mais acesso à internet. Pois é, Assim, a qualidade do acesso exatamente, é muito quando a gente importante. fala que já tem 30 milhões, quase 30 milhões nos Estados Unidos, 60 milhões, você imagina se a gente tivesse acesso à internet, que não seria Netflix aqui. Aí uma boa coisa para pensar, né, Sim, no com final. Netflix, ela vem de um mundo que é esse mundo que tanto se fala de na nuvem. Que nada mais é do que você pode acessar de qualquer lugar, desde que você tenha acesso à internet. Sem ter que baixar o arquivo pro seu aparelho, né? Você precisa ter um espaço físico. Esse é o tal do mundo cloud, né, que todo mundo fala. E sem dúvida nenhuma eles têm conteúdo, porque tem outro tema que é super importante. Você pode ter o canal, melhor canal do mundo, enfim. Mas, cara, se não tiver conteúdo, né, não adianta nada um canal que funciona. E eles têm muito conteúdo. E é um conteúdo baseado em algoritmo. Na verdade, eles escutam. O que todo mundo está querendo dizer e que está dizendo literalmente. E vocês têm noção que tem ferramenta que faz isso? Muitas ferramentas, né? A gente acaba... quando a gente está consumindo, tem muitas ferramentas entendendo qual é o nosso consumo. E com a Netflix é diferente. Eles entendem o que você está consumindo e eles ouvem o que você está querendo. Eu acho que essa é a grande diferença. É a grande sacada. A grande sacada. Dizem que deve ter uma galera de pesquisa gigante para tem de uma marketing, né? Com certeza. Então, tem uma teoria que eles não falam que é verdade, mas também não desmentem, por exemplo, que Stranger Things foi desenvolvida de acordo com pesquisas do que as pessoas mais gostavam. Então, elas eram saudosistas em relação aos anos 80, a Winona Ryder caberia num processo de identificação desse universo, ficção científica era um assunto forte, eles juntaram todos os possíveis algoritmos num mundo estranho, literalmente, e criaram uma série do zero só para tentar agradar todo mundo, que obviamente nunca vai agradar todo mundo. Mas eu posso te falar que na música também já aconteceu? Já acontece, então, né? você está contando, Já aconteceu. Primeiro isso, primeiro é escutar. Então, quando você escuta o que, né, o consumidor quer, o telespectador quer, enfim, o ouvinte quer, você vai fazendo o seu programa como ele quer. Quer dizer, no fundo, são eles que pagam a conta de todo mundo. Esse no final, o grande barato é esse, quando você tem esse poder. E esse case com a música foi justamente com o Dudu Borges. A gente falou, como é que a gente desmistifica a tecnologia? Bom, música é uma coisa que todo mundo gosta. Então vamos pegar, né, que essa plataforma de música que é tão bacana. E resumindo, a gente pegou, era uma grande iniciativa para a América Latina. A gente pegou Maluma, que estava no Brasil, e fez uma cocriação de uma música dele junto com o Bruninho e Davi. E quando você ia lá no estúdio do Borges, ele tinha basicamente um Big Data ligado. E toda vez que funciona, você faz uma pergunta, liga a ferramenta e começa a ouvir a resposta. Então, até a gente fez lá um encontro com a imprensa junto com o Dudu Borges e alguns jornalistas perguntaram, mas como que fica? Eu tenho inspiração? E ele falou, cara, eu vou continuar me inspirando, mas eu posso também escutar o que os caras Vou ter mais recursos, né? Claro! No final, a pergunta foram basicamente duas perguntas da América Latina. A primeira era, qual o instrumento que te emociona? Foi mais de 70 milhões de pessoas impactadas, 5 milhões de conversas na rede e uma ferramenta escutando e o Dudu no estúdio dele vendo as palavras, porque vai, né? Aquela nuvem de palavras vai chegando. Bom, vocês sabem, então agora eu que pergunto, vocês são de rádio. Qual é o instrumento que mais emociona o latino? Cara, eu ficaria entre violão e piano, mas eu acho que pelo latino violão também. Baixo. Pô, violão é a primeira ideia, né?
Eu acho que piano pra mim é a primeira ideia, mas eu acho que nós latinos ainda somos mais das cordas. Eu também, mano. Essa foi a grande aposta. Qual que você acha? Eu gosto também, o violão. Até o próprio Dudu achava também. Foi o reco-reco. Cara, deu batera. Deu batera? Eu tava entre baixo e batera, porque me emociona os dois. Tanto que a música do Maluma nessa cocriação, ela já veio com a pegada da bateria. Que legal que isso. Que era justamente o que as pessoas queriam. E aí a segunda pergunta era qual que é o ritmo que emociona o latino? O que vocês acham? Samba? Não sei, salsa. O latino, ele é bem... Ele é bem maior. Tá vendo como você quando escuta? De repente a sofrência, né? A sofrência rock and roll não é. Não, rock and roll não é. Aí é qualidade, outra coisa. Mas qual é? Pop. Pop. E em segundo lugar, rock. Olha só. Pessoas conscientes. E a amostra foi assim, 70 milhões de pessoas, então não foi uma pequena amostra. Não, A resposta aqui é a seguinte, você pode usar... Gente, eu achei que o rock fosse tipo o último do brasileiro. Eu sou apaixonada por rock, mas e é latino, hein? raríssimas vezes... América Latina. É América Latina, não é só Brasil, é América Latina. Quem sabe os argentinos e os uruguaios ajudaram a salvar a gente também. Tanto que aí a cooperação da música, ela vem bem pop. E é pra vocês terem uma ideia, tem 18 milhões de views. Tá? Inclusive chama El Perdedor com Bruninho e Davi e Maluma, tá no YouTube, 18 milhões de views. 18 milhões de views, você escutou o que os caras queriam, não? Então, acho que no mínimo já dá pra dizer que deu certo. Tá vendo como pode usar pra muita coisa sem bacana? Sem ferir a criatividade. Sem dúvida, e aí pega um pouco do que você tá falando de Netflix. E você, Bruna, como é que você vê esse lance da tecnologia influenciando a moda? Mudou muito, né? Bom, o mundo em geral mudou muito com o mundo digital, né? Mas o mundo da moda principalmente. Como eu te falei antes, hoje em dia você tem que ter vários seguidores no Instagram pra atingir seu público, enfim. Você vira até apresentadora, né? Porque você faz uns stories, tem que mostrar sua vida. Vai pegando a manha. Existe ainda book ou virou Instagram? Virou um iPad. É sério? Juro por Deus, virou um iPad. Eu lembro na minha época tinha Composite. Existe isso ainda? As pessoas andam com papel? Olha, eu sou old school, eu prefiro o book. Eu achei que já tinha virado, tipo, o seu book fosse o seu Instagram. Também. Entra lá na minha arroba e tá tudo lá. Também, viu? Você chega num casting, as pessoas perguntam nome, altura, blá blá blá. Qual o seu Instagram? Primeira coisa. Normal. Total. E você imagina, por exemplo, você que é super conectada nesses dois universos, tecnologia e moda, desenvolver, por exemplo, uma linha fashion só baseado em algoritmos, no que as pessoas querem, as cores preferidas, etc. Ou você já escolheu o look do dia, gente, veste 3 looks, como que eu vou nessa festa? E faz o não tinha pensado votação no Instagram. É uma ótima ideia, aliás, vou fazer amanhã, né? Já se junta ela. Certeza de sucesso, porque no final você vai estar falando com quem te segue, entendeu? Exatamente. Você não vai estar só falando, porque eu acho que o lance é escutar, muda tudo. Muda tudo, é verdade. Independente de ser analógico ou digital. Né? Exatamente. Sem dúvida. Temos uma notícia boa de cultura também, né, Emerson? É isso aí. O Museu da Língua Portuguesa, que foi destruído por um incêndio em dezembro de 2015, teve suas obras de restauração concluídas nesta segunda-feira. Após a reorganização do seu acervo, a previsão é que as portas voltem a se abrir ao público a partir de junho de 2020. Isso é ótimo. Muito bom. Incrível. E uma notícia boa. Que maravilha. No total foram investidos 81 milhões de reais nessa reestruturação, que contou com a parceria da Fundação Roberto Marinho, patrocínio master da Holding Portuguesa de Energia EDP e de patrocínio de empresas como o Grupo Globo, Grupo Itaú e Sabesp. Um ponto positivo é que grande parte do acervo era de tecnologia, literalmente. Então, ao contrário do Museu do Rio de Janeiro, por exemplo, que eram quadros, pinturas, um acervo físico, é muito mais fácil de você remontar e não perder tudo isso. Tinham a parte de informação estava muito bem guardada. Obviamente é uma perda muito grande, você tem que reconstruir tudo, mas é muito mais tátil do que você perder uma pintura feita em 1800 que nunca mais você vai recuperar. Então estamos todos ansiosos para o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo ser reaberto no ano que vem. E aí, pelo apoio das empresas, isso foi possível graças a vários patrocínios privados,
E várias empresas de outros países também de língua portuguesa investiram bastante, então que legal, o que né? eles querem Muito agora legal, é isso, muito trazer mais cultura de Moçambique, de Angola, Portugal, o patrocinador Master vem de Portugal, porque se a gente está falando da língua portuguesa, a gente não está falando só do Brasil, a gente está falando de todas essas culturas. Essa mistura tem que ser mais homogênea, né? Muito bem. As rapidinhas para a gente fechar? Vamos lá. Na movimentação das contas, a Serasa Experience escolheu a Tracy Lock para suas campanhas institucionais de pequenas e médias empresas. Já a Wizard passa a fazer parte da carteira da agência, dos clientes da Agência 35, e a Avas Plus comemora a conquista dos consórcios Embracon e UP, além da Universidade Grande Rio. Pois é, várias movimentações, e hoje tivemos várias movimentações de líderes de grandes agências, de grandes empresas, né? Depois de 8 anos, o Pedro Cruz está deixando a FCB Brasil, onde ele já foi líder de operações e de cultura, atuando nos últimos meses como consultor estratégico. Carlão Fonseca, até então co-presidente e CCO da Tribal São Paulo, também está se desligando da operação, assim como o Rodrigo Russowinski, que deixa a Jusce, a agência do qual é cofundador e atuava desde 2010. Por outro lado, o Alessandro Bernardo assume como diretor executivo de criação da Arteplan, sediada em São Paulo, e a Cris Pereira Real, da Sunset DDB, assume a presidência do grupo de atendimento e negócios, que era ocupado até então pelo Robert Fischel, da Mullen Lowe. Grandes movimentações. Muito boa sorte para a Cris e para o Alessandro Bernardo, e também para a galera, Carlão, Pedro Cruz, todo mundo com um futuro brilhante pela frente, com certeza. Voltando aos nossos queridos convidados, nossas convidadas hoje, Bruna Matos, Top Model, e Carmela Borst, CEO da Code for All. Temos perguntas no Facebook. Isso, tem aqui o Marcos Roman, pergunta aqui para a Carmela: quais linguagens são melhores para quem está começando ou quer começar a programar? Eu acho que tem várias, mas eu vou citar uma que está bombando, que é Python. Então, programação em Python é o que eu mais recomendo nesse momento. Muito prazer, Karen Nomes. Eu adoro programadores porque eles conseguem desenvolver as coisas que eu uso sem eu precisar me preocupar com a programação, porque realmente eu tenho muito amigo de TI, amigo de programação. É um outro universo, assim. Quando você ainda fala de futebol com eles, é tudo bem. Quando a gente começa a falar de profissão, eu vou pegar um cafezinho, espero eles acabarem mas se quiser já posso começar a aprender. Vamos se juntar, Carmela, pra gente poder aprender. Do lado da Bruna eu não tenho muito futuro na moda, então acho que é não, mais a gente já tá passado. Do lado da Bruna, amor, só a Bruna mesmo. Mas do lado da Carmela a gente pode aprender alguma coisa, sim, devemos. Aliás, Bruna, eu não vou ser indelicado de perguntar a sua idade, mas você já tem uma grande experiência, apesar dessa cara de 19 anos que você tem. Sabemos que é um pouco mais do que isso pela vivência e pela toda a carreira. Só que a gente sabe também que tem um limitador aí de idade, pelo menos na maioria das vezes. A gente vê modelos de 40 até 50 anos, mas na maioria das vezes você tem um limite aí que é quase ali do jogador de futebol. Exato. Você tem que se aposentar. E você também já está se enveredando pelo lado de atuação, cinema. Como é que você... Empreendedorismo, né? Então, como é que você está se preparando para esse momento e até onde você acha que consegue seguir só uma carreira ou misturar tudo? A carreira de modelo é muito curta, né? Tem um prazo de validade. Eu já estou nela há 10 anos. Mas sim, eu estou me preparando. Eu gosto de muitas coisas, né? Como uma boa geminiana. Mas, enfim, eu amo cinema. Tenho sonhos de empreender, já comecei a dar os primeiros passos. Eu acabei de falar pra Carmela aqui que se nada der certo eu vou virar UX design, vou aprender a codar. Não, e vai dar certo. Mas enfim, é sempre bom você já se preparar antes, você conseguir almejar outros caminhos. E o bacana é isso, né? Você poder escolher uma segunda profissão. Sim. Eu acho isso interessantíssimo, já com a bagagem que eu tenho no mundo da moda. Eu acho que eu posso usar isso para outras coisas. Sim, você já tem uma conexão com as marcas, já sabe trabalhar um pouco nesse universo. E sempre flerta muito, né? A questão com certeza. Da moda e das passarelas, aí das fotografias. Você já passa pela publicidade, já tem uma conexão com o marketing. Você voltou agora de uma temporada estudando isso em Los Angeles também. O quanto é só estudo por enquanto para se preparar e o quanto se aparecer uma oportunidade você já está preparado? Teve até uma ponta já em longa-metragem, então não é nada 100% novo para você. Né? Não, eu estava em Los Angeles, eu passei 3 meses estudando atuação. Já estudei teatro aqui em São Paulo. Mas por enquanto só estou estudando mesmo. Agora está muito bem preparada, quero ter certeza do que eu estou fazendo. Mas é isso.
O que você está se sentindo mais difícil, assim? Quando você começou no mundo das passarelas, por exemplo, ou de repente subir num palco ou encarar uma câmera para atuar? Subir no palco e encarar uma câmera é complicado. Essa coisa da câmera é muito relativa, é muito engraçado, né? Você tá falando com a câmera, parece que não tá falando com ninguém, né? Então isso, a não ser que você esteja no teatro, que você tem um público te ouvindo. Não, você tá falando com a câmera, você tá entrando na casa das pessoas sem pedir Exato, licença. Então exato. são muito mais pessoas que estão te vendo do que no E próprio muito teatro. louco, isso é muito louco, né? Então é complicado, é difícil, mas é um desafio bom, eu tô gostando muito. Demais. Você lembra de um perrengue nesse início de carreira, assim, de qual foi a primeira vez que você encarou a plateia do teatro, Natália Rodrigues, ou a câmera ali? Não, primeira vez que eu fiz um espetáculo, eu devia ter meus 17 anos, e me deu dor de barriga. E aí foi muito difícil, porque eu fiquei me segurando. Você tinha que prestar atenção dos dois lados. Não, porque foi desesperador, porque eu não sabia se eu me concentrava na dor de barriga que eu estava sentindo, ou se eu dava o texto. Claro, eu errei um monte, aí vai do time dos outros atores e tal, me ajudaram a improvisar e tal. Mas eu fiquei muito mal, eu fiquei muito nervosa, me deu uma dor de barriga que eu nunca tive na vida. Mas você errou o texto, mas você segurou a dor de barriga, né? Ou não? Lógico, né? Mas segurei em cena, porque antes e depois, meu amigo, eu dormi no trono. De repente eles viram um meme aí, já estoura, já faz sucesso antes. Redes sociais para vocês duas de formas diferentes, assim. Eu acho que para Bruna, até pelo trabalho dela de trabalhar a imagem, é um novo canal. Como você trabalha as suas redes sociais e de que forma isso te ajuda. E da Carmela, como é que você potencializa a questão de negócios hoje com redes sociais? Se existe uma agência, se você faz isso pessoalmente, o que isso te ajuda de resultado? Porque eu já sei que a Bruna demorou pra caramba pra entrar. Você entrou no Instagram, tem aqui 2017, 2016, é recente, né? Um negocinho. Demorei muito. É que você, Emerson, é muito early adopter, cara. Você já tá... Não, o Emerson lançou um aplicativo novo, ele já tá craque no Ele já tá craque. Tô errado? Só eu tô bebendo? E aí, eu entrei no Instagram em 2016, quando eu vi que tava mudando essa coisa assim na moda, enfim. Virou uma ferramenta de trabalho, né, o Instagram. Então, quando eu vi que tava, eu falei, opa, aqui eu vou ter que migrar logo e rápido, porque isso vai me ajudar, né, de alguma forma. E você já conseguiu usar o Instagram especificamente, porque a gente vê cada vez mais, não necessariamente os influencers, que aí vira a ferramenta principal de trabalho, mas a gente vê muitos atores, muitos músicos, apresentadores de TV, que tem a sua renda, a sua receita com o trabalho principal, e aí também tem ali as marcas que querem só estar no Instagram e etc. Já chegou nesse patamar para você? Você já tem os seus recebidos pagos, olha, eu hashtag post coisas. pago? Você já está conseguindo monetizar a rede social, por exemplo? Eu ainda não estou muito focada nisso, mas sim, já recebo algumas coisas em casa. Eu falo, gente, estou virando blogueira. Não, calma. Mas você tem que tomar cuidado, porque senão a sua profissão já, né, você vai para outro lado. É uma você tem que tomar muito tempo. Mas o bacana do Instagram é que você consegue mostrar um pouco da sua personalidade, do que você faz no dia a dia. Então, assim, você sai um pouco do lado modelo. Você humaniza um pouquinho. Exatamente, história, né? Isso é bacana. E as pessoas te seguem pelo que você é, né? Exato. Pelo que você mostra, isso é muito legal. E você, Carmela, como é que você usa no seu dia a dia? Pessoa física e pessoa jurídica? Bom, primeiro, eu acho que as redes sociais, enfim, e aí todos esses canais, né? No final, de novo, olhando para quem consome, né, o teu trabalho, é importante que você esteja em várias ferramentas, né? No final, você está falando física e digital. Tem um termo, inclusive, que é um termo que está se falando bastante, que chama physical. Ah, que legal. E aí, os produtos, os negócios e principalmente as marcas, elas têm que estar permeando os dois universos. Claro. E a gente vê isso com as lojas. Então, você vê, hoje tem loja que, tipo a Amaro, que é só a vitrine física. Você não sai com o produto, não, você experimenta e não leva, né? Privada também fez isso? Sem dúvida. Quando a gente olha o crescimento da Magalu, né, da Magazine Luiza, cresceu de um ano para o outro, justamente porque foi pro digital. No fundo, o que acontece é que você tem que estar nesse mundo híbrido. No final tem muita discussão do, então vai acabar tudo, vai ser tudo digital. Não. Você acha que as pessoas em algum momento vão voltar pro mapping? Pra
Não fala isso que minha voz vai correndo já. Vai! Esse lugar que a gente tá cada vez mais neurótico e frenético, né? Você acha que a gente vai parar e vai voltar em algum momento? Assim, tendência, realmente eu também acredito, mas de estudos é o mundo híbrido. No final, o que, vamos dizer, onde a gente vai estar, onde é saudável estar, é no físico e no digital, para tudo na vida, né? No final, para tudo que a gente consome, para tudo que a gente faz. Esse é o mundo que a gente vive, né? Você não pode estar nem só no físico, porque aí você perde os seguidores, né? Enfim. Oportunidades sociais. A praticidade do digital também, né? De você conversar com as pessoas no mundo inteiro, em tempo real. A possibilidade que você tem de novo de falar com o teu público, de escutar o teu público, né? A grande diferença com as redes sociais é que ela definitivamente é uma via de mão dupla. Antes a gente só escutava e agora a gente toma o que vocês estão fazendo aqui agora. Vocês estão no físico, a gente está fisicamente entrando no rádio, mas está no digital. E é por isso que tem tanta audiência, por isso que é tão bacana, porque as pessoas não somos assim, né, no final. O que eu acho é que tem que usar pro bem. Sem dúvida. Né? E aí eu fui para um caminho desse até 2016. Sei lá, numa madrugada, eu falei, cara, eu tô preocupada com o impacto social na minha área, que é de marketing, né? Como é que será que tem mais gente que tá preocupado com isso? Como é que as marcas podem mudar a vida das pessoas? Elas têm essa obrigação. Mas mais do que isso, os executivos estão sentados nessas cadeiras, né? Porque eu acho que essa é a grande provocação. Cara, o que você faz sentado na sua cadeira? Você tem poder, você tem budget, você tem, de um lado, como executivo, e de outra, tendência. Tendência, até falando de Nova York, tem um livro que chama Good is the New Cool, que é exatamente um pouco que a gente falou aqui, sobre impacto social na moda e tal. Leiam. Good is the New Cool. Fazer o bem é o novo barato. E o novo barato para o negócio também, porque essa geração que chegou, ela quer consumir produtos, ela quer consumir histórias que façam sentido, que tenham propósito. Então, se você vai fazer uma compra, tem numa gôndola alguma coisa que te move, que realmente está transformando a vida de alguém, ou um produto que está lá, são similares mesmo preço, muda tudo. Exato, no mundo da moda tem muito isso, né? Porque algumas marcas, inclusive, foram processadas por trabalho escravo, enfim. Nossa, é verdade, é muito comum, né? A gente ouve falar sobre isso. Um absurdo, é tudo muito descartável, é muito descartável, né? até por uma questão ambiental, né? Então, assim, as pessoas estão realmente procurando um propósito, de repente consumir algo com um trabalho local, mão de obra local, algo que não prejudique tanto o meio ambiente. Você já recusou algum trabalho por marcas que não têm uma conexão, assim, ou que não tem um propósito? É complicado, assim. A maioria das marcas hoje em dia não tem muito, assim, propósito nesse sentido socioambiental. Que é a contramão do... Exatamente, assim, nunca neguei, mas estou repensando escolhas. Eu nunca recebi um trabalho, por exemplo, para fazer pele de animal, por exemplo. Nunca recebi essa proposta, mas se eu recebesse, eu recusaria, com certeza. Eu acho que chegou nesse momento das marcas também, né? Assim, primeiro já não Sim, dá mais pra uma esconder. consciência Já, né? Você não consegue esconder, mesmo aí que as você redes não... sociais não tem isso. Esse é o grande barato. Sempre alguém viu, né? E segundo, que elas estão percebendo que, assim, mesmo que elas consigam esconder por um tempo, não é mais só pra ser bonzinho ou por não ser filha da mãe. É porque você fazendo bem, isso vira uma questão positiva até de marketing que seja, e te traz negócio, te traz resultado de negócio. Então não é mais só ser bonzinho por ser bonzinho. Exatamente, que seja um negócio, mas que seja um negócio que transforme o mundo, né? Não é só consumo puramente. Agora, não é só que é bacana, tendência são números, e os números são bem impactantes. 90% dos consumidores estão começando a olhar as marcas e comprar as que têm propósito. E 90% é um bocado, né? Bastante gente. É muito. Especialmente se você estiver na China. Exatamente. Você vai ficar bilionário. Carmela, a gente está falando do seu trabalho como CEO da Code for All Brasil, que oferece cursos e aprendizagem de programação, capacitação para pessoas desempregadas. Você, 16 anos na Oracle, vice-presidente, liderando marketing em várias outras empresas. O que você está fazendo hoje? Você tem algum outro emprego? Você ficou bilionária e está se dedicando à filantropia? Como é que você, ou de repente a própria Code for All, faz dinheiro, ganha dinheiro,
fazendo bem social, porque não dá para ser tudo uma ONG e todo mundo viver de fotossíntese, né? Tem um meio do caminho que é o seguinte, bom, primeiro eu sou de marketing, então eu continuo no mercado de marketing também. É a minha base, é o meu negócio. Absolutamente, quando eu olho para esse mundo de programação e para essas oportunidades, claramente olhando duas coisas. A primeira é, sem dúvida nenhuma, como é que a gente faz para transformar esse negócio todo. Porque eu estou bem afim de deixar um legado para os meus filhos, que não é só a faculdade da minha filha que eu pago, nem da escola do meu filho que eu pago também, sabe? Eu quero que eles lembrem de mim e do que deixei no meio do caminho, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que existe um outro negócio que chama empreendedorismo social, né? Que aí você nem está falando que é só uma ONG, você não está falando que você é uma empresa que é profit a qualquer custo e que você não devolve isso para a sociedade. Eu acho que é esse meio do caminho que também o brasileiro precisa começar a olhar e treinar para isso. Até quando a gente fala de uma formação de programação, 30% dos caras que vão sair programando, eles vão empreender. E empreender, normalmente, tem a ver o empreendedorismo social com resolver um problema que transforma a vida das pessoas. Então, imagina, se ele vai para a periferia, e aí é um caso mesmo que eu fui visitar esses dias num Porto Digital em Recife. É gigantesco tecnologicamente, né? Maior que qualquer possível polo em São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Só no Porto Digital tem 2.000 vagas abertas. Olha só. Imagina, em Recife. Faltando capacitação e pessoas preparadas para isso. E eu fui no Compass, que aliás é um trabalho incrível feito lá em Recife, só para resumir. 2 jovens fizeram um aplicativo, eles têm uma programação básica do botão do pânico. Botão do pânico para idoso. Legal. Olha só. Bacana. Toca direto na delegacia. Né? Então, e eles são da periferia. E justamente como é difícil para um idoso que mora sozinho, então eles acionam diretamente a delegacia. Isso muda ou não, né? Tecnologia facilitando diretamente a vida das pessoas. Exatamente. E aí quanto mais você formar as pessoas, mais elas vão conseguir empreender no que faz diferença na vida deles. Perfeito, perfeito. Vamos mais uma pausa rápida para ouvir rock and roll por aqui. Já que é nosso último programa de 2019 e tá chegando o Natal, semana que vem a gente cairia no dia 24 de dezembro, a gente sabe que não vai precisar ficar falando aqui, a gente vai deixar músicas tocando direto para você nessa véspera, você se deslocando para casa dos parentes, etc. Vamos de tema natalino, vamos de Blink-182 com a nova deles, Not Another Christmas Song, e a gente já volta com o rock and roll. Ó, Tem um ouvinte aqui que perguntou se lá tem cursos para pessoas acima de 55 anos. Opa! Aliás, é foco também. Como é que está hoje o público da Cloud for All? Assim, como você divide em classe social, faixa etária? Quando você fala de... o foco é diversidade, né? E inclusão digital. Então, cara, é 18 mais. Porque é 55, 60, não importa a idade, vai programar. Imagina que entendeu? bacana, né? Tá lá Nossa, o senhorinho muito de incrível. 60 anos programando, né? Pensando em migrar de profissão nessa altura. Totalmente. Exatamente. E é possível. É muito Esse foda é o ponto, isso. entendeu? É super possível, é muito foda isso, porque essa idade, por exemplo, as empresas já começam a optar por mais jovens, Exato. porque teoricamente paga muito menos do que a experiência de uma pessoa de 60 anos, dá para contratar 2, 3, e essa idade vai ficando desempregado. E você ter uma oportunidade, eu vejo para os meus pais que trabalharam a vida inteira, e é isso, aí começa a ficar caro, tchau. Aí você fala, não tem o tempo suficiente para aposentar, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar com alguma coisa. Mas aí É muito complicado isso. É o que chama de ressignificação da carreira no final. E aí quando você fala de 50 a mais, começa a ressignificar e a tecnologia ela permite essa ressignificação, entendeu? Por isso que quando fala de diversidade, é de idade também. E a gente só foca em jovem, não é? A gente tem Mas é doido, porque não deveria ser assim. Falando em inclusão, a gente tem aqui com a gente o Paulo Alexandre Martins, ele está sempre acompanhando aqui, ele é deficiente visual. E ele está perguntando como é que funciona a questão de abertura para quem é deficiente.
Bom, eu posso dizer o seguinte, eu tinha inclusive uma pessoa do meu time que era deficiente visual e no final você tem, já no computador, né, a própria, vamos dizer, a tecnologia Windows, ela já permite que você trabalhe com um computador, fica tela, né, negativa, tela positiva. O que acontece é que você tem que tomar alguns outros cuidados, justamente como que você vai falar, né? Porque você não vai só mostrar na tela tudo que você estiver mostrando, você tem que estar falando. Mas sem dúvida nenhuma, é um dos focos também. Porque quando a gente fala de diversidade... Não é só a questão racial, sexual, vai embora, né? Vai embora, não tem idade. E é mais 18 justamente porque se a gente fica no programa menor de 18 anos, você entra num programa de menor aprendiz, aí você vai numa outra discussão. Implicações legais também. Exatamente, mas é mais 18. E aí as pessoas perguntam, mas e qual a idade? Não tem. A mesma ouvinte que perguntou se acima de 55 anos tinha curso, ela está perguntando se esses cursos são online ou eles são físicos em algum lugar. Cidades também. A ideia e aí são as diferenças do que é o projeto brasileiro com o projeto em Portugal, né? Portugal é muito menor e o projeto que vai ser realizado no Brasil, ele tem esse soul de tudo junto ao mesmo tempo, porque a gente tem essa capacidade. Então você pode fazer várias classes acontecendo. Uma coisa que é importante é a educação informal. Então, assim, ninguém... E aí, falando nas correlações com Netflix, você faz essa disrupção. Ninguém quer uma escola para chamar de sua, abraçar um prédio, tal. Ninguém... O modelo é justamente isso. Vamos levar a tecnologia e educação onde as pessoas estão. E aí, o que precisa? Mesa e computador é só sua internet, cara. Sim. Então... Uma tomada, uma boa conexão. Exatamente. Uma salinha para receber a galera. Exatamente. Só que como é muito intenso, tem que ser presencial 3 meses. Mas também vai ter online. Mas vocês têm hoje, por exemplo, em São Paulo, no Rio, em várias outras capitais? Em várias, e não só em prédio. E quando a gente fala do que vai acontecer, do que está acontecendo, não é no prédio da organização. É dentro da faculdade, é dentro, enfim, de algum lugar da periferia. É dentro de onde tiver gente que queira aprender no final. Tá. Tem bastante gente aqui no Facebook, Everton Silva, Sérgio Lima, Renata Teodoro, todo mundo falando papo ótimo, pessoas lindas. Que legal! É verdade. Tem bastante perguntas que a gente vai fazendo. A câmera não tá pegando você, será? Não, acho que não está se referindo do lado de cá não, viu? Eu acho que a câmera tá só para as 3 ali. Não, apesar que do lado de cá tem a... Então, tem essas 3 ali. Veja você. Aqui a gente está travado, né? Que a gente tem essa beleza representada no dia a dia. Rock Reclame de volta aqui na Kiss, 22 horas 9 minutos. A gente continuou esse papo aqui no facebook.com/programa Reclame. Estávamos por lá, então inclusive se você quiser tirar uma dúvida sobre a carreira de Bruna Matos, top model internacional, de grandes marcas, daqui a pouco também um cinema perto de você, e Carmela Borges, CEO da Code for All Brasil, entra lá no facebook.com/programa Reclame ou no Facebook da Kiss, que a gente está acompanhando as suas perguntas por lá. Este momento é o momento cultural mais relevante do nosso programa, é a hora das descobertas de Natália Rodrigues, é o Nath Descobre. Nath Descobre. Rock Reclame. O que você descobriu para nós essa semana? Descobri uma exposição incrível que acabou de abrir no Instituto Moreira Salles, de uma fotógrafa chamada Susan Mizelas. A exposição chama Mediações e ela reúne obras desde a década de 70, por todas as viagens que ela fez pelo mundo, falando sobre indivíduos e comunidades que estão sujeitos à violência e opressão, principalmente as mulheres. É uma exposição extremamente fortíssima, mas de muita poesia. E eu lembro que eu até comentei com uma amiga sobre essa exposição e ela falou, mas por que você foi ver? Que tristeza. Eu fiz, não, é de uma poesia tão incrível que faz você pensar e repensar e ver que realmente a gente está vivendo um pouco nesse lugar, mesmo tendo sido desde a década de 70 que ela vem fotografando isso. É incrível a exposição, ela está de terça a domingo, das 10 às 8 da noite,
Ela vai até o dia 16 de fevereiro e o Instituto Moreira Salles fica na Avenida Paulista, número 2424A, detalhe. É gratuito. Gratuito, muito bom, muito bom. Aqui pertinho da Kiss FM. Vale muito a pena. E geralmente tem outras exposições rolando tem também. Cinema, uma vez, 2 por semana tem cinema gratuito. Tem outras exposições também. Mas essa é a nova, essa é que abriu agora. Mas vale a pena ficar ligado, porque às vezes você chega na exposição, um andar para cima, um andar para baixo, tem outras coisas legais, você vai descobrindo ali junto com a Nath Rodrigues, de repente, que vai estar lá por lá também. Eu tô sempre por lá. No Instituto Moreira Salles, vale a pena fuçar como um todo. Emerson Souza. Ô Bruna, tem marcas brasileiras no segmento de moda que são respeitadas lá fora? Tem muitas marcas brasileiras. Ah, é? Tipo quais? Tem a Reserva do Rio de Janeiro, tem a Farm que está bombando lá fora. A Rosa Chá acabou de fazer um desfile lindo em Nova York, ela também foi para esse internacional. Existem muitas marcas que inclusive só vendem lá fora, né? A Osklen, a Havaianas, a Lady Niemeyer. A Havaianas é um case. É um ícone já, né? É um ícone, há muito tempo. E estilistas também, né? Homens e mulheres, tem muitos que são muito respeitados lá fora, tanto quanto os grandes nomes lá de fora. Muito. A gente está levando o nome do Brasil para fora, mas é muito bem representado. Os estilistas são maravilhosos, eles são assim, tem essa coisa do Brasil, né? Essa essência, eles levam o Brasil realmente para lá. Mas a moda que eles apresentam lá é diferente da moda que eles apresentam aqui? Não, é a mesma. É a mesma que eles desfilam no Fashion Week e tal. Isso é legal. Na moda não tem muito esse... Pelo menos a impressão que a gente tem é que não tem muito esse problema de ter menos mulher. Acho que a mulher predomina no mercado de trabalho. Eu tô falando isso porque eu sei que a Carmela tem números que comprovam que você ter mais mulher, inclusive, aumenta negócio, não é isso? 25%. Como que é isso aí? Como são esses dados? Bom, tem vários dados olhando para o mercado. O primeiro deles, até falando aí com a questão da violência da mulher, só fiquei um pouco tocada falando dessa... Vá ver, lindo. Eu fiquei super emocionada, porque ela retrata de uma forma tão poética, e aí você consegue sentir a dor da mulher que foi retratada. É muito interessante. Você sabe que tem um grupo que é o W20, que vem do G20, que é a discussão dos 20 maiores países, e o W20 justamente são das mulheres, e a primeira, a principal, vamos dizer, pilar para a mudança, inclusive de violência contra a mulher, é a inclusão digital, por N motivos. Primeiro porque ela vai conseguir ter acesso, né? Inclusive a informação para entender que ela está sofrendo uma violência. O botão de pânico. Porque na verdade a violência ela não é somente uma agressão física, né? É uma agressão psicológica. E as pessoas não têm muita noção disso. Exatamente. Então, assim, olhando um pouco para números e para mulheres e para tecnologia, né? E aí você tem vários, eu acho que o mais forte de todos é que, para vocês terem uma ideia, que se hoje fosse equiparado o salário das mulheres com o dos homens no Brasil, estaria na economia 475 bilhões de reais. Quer dizer isso, assim, tipo, ia erradicar a pobreza. Então não é só mais falar de discussão, né, de mulheres, de equiparar o salário, a gente está falando de economia, né? Sim. Economia. Essa seria esse. Exatamente. Então vamos dizer que quando a gente fala de diversidade, principalmente aí, quando relacionado à mulher, a gente está falando de economia. É bom para todo mundo no final. Né? E você sendo uma CEO de uma empresa desse tamanho, como impacto ainda. Como é que você lida com isso, né, com esse lugar do machismo, e como que você passa isso para as mulheres que estão ao seu redor nesse mercado de trabalho? Primeiro é exatamente isso, o mundo de tecnologia é bem machista, continua sendo ainda, tem poucas mulheres que estão na liderança dessas grandes empresas de tecnologia, mas a gente avançou bastante olhando, né, eu estou 20 anos em tecnologia, claro que hoje você vê muito mais presidentes nessas posições, e existem muitos programas, porque eu acredito muito na história do programa, que consistente, que você tem que treinar as próximas gerações, né? Então é exatamente isso.
como que você treina para que elas realmente vão buscar os mesmos salários, como é que você educa a formação mesmo para que elas ocupem as melhores posições. Mas é um trabalho que está sendo feito, acho que tem que acontecer muito mais, são discussões que tem que estar muito presente em todos os canais, em todas as empresas para poder fazer diferença. E eu costumo dizer exatamente isso, o machismo ele vai acontecer a partir do momento que a gente também permitir. E a gente permite quando as mulheres não estão unidas. Então, mulheres, se unam. É isso. No final, a gente tem que ir juntas para as grandes discussões. Mas aí não são só mulheres. A gente tem que ter homens e mulheres. Tem que ter a sociedade. Porque se a gente for pensar também, né, voltar no lugar da violência que a gente estava falando, não é só com as mulheres que acontece, né? É com os homens também. E aí é o lugar de também poder olhar para os homens, olhar para os idosos, olhar para as crianças e ver que isso acontece com qualquer pessoa, que a gente tem que ter empatia um pelo outro para a gente poder ir junto e evoluir junto. E não a mulher quer alcançar e quer ser melhor. Não é essa a luta, é de vamos juntos. A luta é transformar o nosso país mesmo, porque no final a violência é uma coisa que impacta todo mundo. Né? Quando a gente olha para a criança, por exemplo, o país, sei lá, os números são muito fortes, o número de violência que tem com crianças, enfim, com idosos. Empatia realmente é a palavra do século. Eu acho que a gente, imagina, pra vocês terem uma ideia, empatia. Tem um livro em Harvard, tem alguns livrinhos. Empatia hoje é um dos livros mais vendidos em Harvard. A gente teve que voltar para a faculdade para aprender o que é empatia. Mesmo assim, acho que muitas pessoas, muita parte da população não sabe o que significa realmente empatia. Exatamente. Né? E é simples, né? Não sabe nem na teoria, nem na prática. Eu acho que falta também um pouco de empatia entre mulheres, sabe? De mulher para mulher. Eu vejo muito isso no mundo da moda. E o que ela estava falando é de pessoas mais velhas que estão começando a estudar programação agora, isso é bacanérrimo, porque né, uma pessoa que já estava com 50, 55, 60 anos, pensando em, né, o que eu vou fazer o que eu vou fazer da vida agora, né? E então, imagina, as pessoas, hoje a tecnologia, a saúde, ela permite que as pessoas vão viver 100 anos. Essas são as discussões que, cara, é isso, você não está falando que a pessoa com 60 anos, ela está aposentada, se ela tem mais 40... E é doido, porque uma pessoa mais velha, ela tem muito mais experiência, ela tem muito mais conteúdo, ela tem é mais útil, mais coisa para poder passar para os jovens que estão vindo do que os próprios jovens que não tem sabedoria nenhuma, né? Tem um outro dado que saiu esses dias do Instituto Locomotiva que ele fala que mais da metade do consumo são com pessoas mais 50, né? É um número bastante forte. De novo, negócios, né? Só que a maioria das propagandas e a maioria das campanhas, elas são para as gerações milênios, tal, que não são os que, por enquanto, tem o poder aquisitivo, que compram de verdade. Então, no final, além de empatia, né, aí são as posições... Inteligência de negócio. E as posições dos marqueteiros mesmo. O mercado comprador, cara, é mais 50. E esses caras vão viver mais 50 anos. Sim. Ô Bruno, você estava falando aí de que falta empatia no segmento de moda. Já viveu alguma sacanagem dos bastidores assim? Colocaram chiclete no seu cabelo? O que aconteceu? Não, mas é muito competitivo. Quebraram seu salto? Né? Não, nunca aconteceu, graças a Deus não. Mas é muito competitivo e rola muita vaidade, né? Então, assim, essa coisa da empatia acaba sendo esquecida. Então, é um meio muito complicado, mas como ela falou, em qualquer meio, né? Pode ser assim, que é o mal do milênio, né? O mal do século. Total. Aliás, para você que ligou o rádio agora, se conectou agora com a gente pelo facebook.com/programa Reclame, a gente está com a modelo Bruna Matos e com Carmela Borges, CEO da Code for All Brasil, uma empresa que faz um trabalho muito bacana de capacitação de desempregados para programação. A Thaís Gonçalves Barreto mandou uma pergunta aqui. Como funciona esse programa? Thaís, é muito fácil, cara. É um programa de rádio que fala de criatividade, do mercado de comunicação, de marketing, e sempre traz dois convidados especialíssimos de universos diferentes para abordar esse tema. Ela tá perguntando o programa que ela trabalha. Ah, não é o Rock Reclame? Poxa, meu amor, não. Tá, eu falei, A propaganda é a alma do negócio, eu não podia perder a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o nosso programa. Boa sacada essa, né? É muito boa.
Thaís, a gente está batendo esse papo, mas depois no finalzinho do programa também ela passa as informações de onde você encontra todos os detalhes para se você quiser se aprofundar nesse assunto. Bruna, a gente está chegando quase no final da história e eu queria saber um pouquinho desse seu lado empreendedor, assim, que você está virando concorrente dos seus contratantes hoje, você está se envolvendo mais profundamente no mundo da moda, o que você está aprontando necessariamente? Então, sim, eu estou criando uma marca, então como eu falei do propósito e do impacto ambiental e social, eu quero criar uma marca nesse sentido, com um trabalho, vai ser um trabalho manual, local, que tem um impacto social muito grande, vai ter um arranjo produtivo e o impacto ambiental principalmente, que eu sou ambientalista com força, então eu quero tocar muito nesse sentido. Eu acho que falta muito isso hoje no mundo da moda, então eu queria dar esse pontapé inicial pensando nisso. Mas qual que é o nome? O que vocês estão produzindo até agora? Já começaram a produzir, ainda está mais no campo das ideias? Não, a gente está no campo das ideias, fazendo modelagem, fazendo os protótipos, o piloto que fala, pesquisa de mercado. Porque ia ser moda praia, agora abre pro dia a dia, não é isso? Isso. Eu já tinha uma marca de moda praia, então agora eu quero dar mais um passo para fazer uns vestidos, vamos ver se vai dar certo. Não pensei no nome ainda, inclusive se vocês querem mandar sugestões, podem mandar. Escuta é boa. Tem bastante publicitário ouvindo, eu tenho certeza que alguém vai querer você como cliente. Bacana. Quem sabe aparece uma oportunidade. Obrigada. Diga, a Carmela ainda não falou como é que paga a conta, né? Bom, a conta paga... Primeiro que o que eu acredito é no modelo que você deu o curso de graça, né? Porque não adianta você, para um desempregado, e aí tem muita programação, primeiro, impacto social. Segundo, a inclusão digital. Então, o impacto social e a inclusão digital tem que ser de graça. Quem paga a conta, marca, quem vai contratar. Pode ser a marca com marketing, aí você tem... Deu agora? Eu volto? Não, pode ir. Tá. Bom, quem paga a conta principalmente são os contratantes, porque eles são bonzinhos? Não. Vai fazer sentido para eles. Lógico, pra vocês terem uma ideia... Eles querem contratar essa mão Claro, muitas empresas, elas estão com negócios parados porque não tem programador, né? E para vocês terem uma ideia, as empresas de serviço, elas não têm um programador dentro da empresa delas, elas deixam de ganhar 150 a 200 mil reais por ano. Sim. Então é justo... Porque não tem mão de obra qualificada. Ele precisa começar a justamente ajudar a formar. Então o que a gente quer é que quem possa pagar, pague a conta. Que não é quem está na ponta desempregado. Falando nisso, qual é o valor médio do salário, por exemplo, de um programador? Só para quem está em casa aí querendo fazer programa. Super boa pergunta. Cara, no mínimo, isso também é pesquisa e é um fato, no mínimo sai ganhando R$3.500 a R$4.000. Isso é o mínimo. Você tem programadores hoje, porque assim, programador, como toda profissão, você vai se especializando e você vai se especializando. E à medida que vai se especializando e resolvendo problemas, porque assim que funciona, é muito orgânico. Você é um programador e você conseguiu chegar numa solução de um problema real, o teu valor vai aumentando, né? Então tem programador que ganha muito mais do que isso, 20, 30 mil reais. Fala-se muito no mercado que é rouba-monte, pra vocês terem uma ideia. Ele tá aqui e aí vai pra lá ganhar mais porque é uma mão de obra qualificada. E rara, né? Exatamente. O que vai ter gente querendo ficar desempregada para pegar uma oportunidade dessa agora? Eu acho que eu vou fazer isso. Detalhe é esse, tem que estar desempregado, essa é a condição. É justo. 3 meses, 12 semanas, 10 horas por dia, não tem Tem que se como. dedicar. Tá fácil isso, hein? Tem um monte de gente. E tem algum auxílio durante o curso? A gente tem uma pessoa da equipe que a gente chama de... Tem a peneira, tem o olheiro. Esse olheiro, ele justamente vai olhar o caso daquela turma. Então você tem turma que você tem que tomar cuidado olhando para a pessoa. Que ela vai precisar de apoio para transporte. A gente, no Brasil... Que legal isso, hein? Tem que olhar o todo, cara, porque aí você tem que olhar a pessoa, como é que ela chegou lá? Ela está num momento delicado da vida de desemprego. Então,
alimentação, por exemplo. Então, quando a gente olha essas escolas de programação, as internacionais, como você foi... Elas oferecem tudo, né? Claro, porque você tem que fornecer o todo, né, no final. E aí é buscar parceiros que vão fazer isso. Que viabilizem isso, né? Claro. No final mas é olhar como um todo, mas é olhar para o ser humano. Perfeito. A gente está bem próximo do fim do programa. Tem uma pergunta mais ou menos técnica que eu queria fazer para a Carmela antes da gente encerrar. Tem mais uma especial também que a gente sempre faz no final do programa para a Bruna. A questão da nuvem, né? Você trabalhou tantos anos na Oracle, que é uma referência, depois em outras empresas conectadas nesse universo, e hoje tem muita gente que já abriu mão, antes tinha um medo enorme, né? E hoje a gente já joga as coisas na nuvem sem medo de perder, porque deixo minhas fotos lá no Google, no Facebook, no Gmail, porque eu sei que vão estar lá, não preciso guardar. A gente não corre o risco de acontecer um colapso e tudo guardado lá, ou vazar, tipo as nudes do Emerson, que pelo amor de Deus, espero que nunca vazem, espero que nunca vazem, a gente não precisa deixa lá. A sunga já é o suficiente, ou então perder muita informação, porque isso de repente se some de uma hora para outra, porque a gente não é dono disso, ninguém está pagando por esse serviço diretamente. A Dilma não acreditava na nuvem, hein? Tá carregada essa nuvem? Olha, primeiro eu vou te responder uma coisa que eu acho que muita gente fica em dúvida, né? O que é isso, a nuvem, a cloud e tal? A melhor explicação que eu dou é a seguinte: você tem a tomada, você coloca ali, né, para ligar qualquer aparelho. O que acontece depois da parede, como é que ela chegou até ali, ela saiu da elétrica, como é que ela veio, o fio que ela veio, como é que ela chegou até ali, é um grande problema de alguém que não é seu. Sim. A nuvem é essa a diferença. Você não tá, esse serviço ele vem pronto, você pluga. E se não quer mais, despluga. Então é mais democrático possível, porque você pode escolher. Inclusive, imagina que você pudesse escolher qual é a empresa que vai te fornecer energia. Inclusive a mais barata, inclusive a melhor solução. Que até tem no Mercado Livre de energia, né? Exatamente. Então, nuvem nada mais é do que tem alguém que resolveu o problema e que agora ela passa para você de uma forma mais fácil, mais barata, né? Porque aí você paga um ticket médio, você não está pagando a parede, você está dividindo isso com todo mundo. Então, cloud, ele tem esse benefício, que é onde todos os negócios agora estão cloud, estão no digital, estão hospedados, então esse é um caminho. Quando você fala de vazamento de informação, enfim, você tem isso... Mais do que isso, o meu receio é colapso, assim. Tem uma chance de, assim, puta, queimou a nuvem, sabe? Baixou... Eu vou te falar de um outro colapso que saiu no jornal esses dias, que é o apagão digital. E o apagão digital, ele está mais ligado ao colapso de não ter pessoas para fazer o digital. De novo, a mão de obra qualificada. Então é muito mais, o apagão ele pode acontecer justamente pelo apagão digital ligado de novo. Não tem quem te fazer ali a manutenção e tudo. É mais do que o espaço em si. Exatamente. E você vê que no fundo ela entende o marketing um pouquinho só, né? Já é de novo capacitando para a empresa ali, vendo uma oportunidade de mercado e social ao mesmo tempo, juntando toda essa história. Eu acho que é essa nova economia que a gente está falando, que não importa se a sua empresa é muito profit ou se ela é só uma organização, o que importa é qual que é o propósito que ela realmente vai ter. Porque aí você junta a fome com a vontade de vender, né? Pois é, exatamente. Quando a Bruna falou agora de moda com impacto social, isso não é muito diferente, porque se ninguém está fazendo... Que bacana que começa a fazer. E aí muda a tem cadeia. Que ter o primeiro passo, né? E olha só, muda a cadeia toda, porque se você está fazendo alguma coisa que tem impacto social, que tem a ver com o meio ambiente, você também vai abrir o leque do como são os modelos, as modelos. Com certeza. A diversidade ela vai impactando a cadeia inteira, né, no final. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tá com o tempo estouradíssimo, mas eu vou pedir pra... Passou uma hora e meia. Passou uma hora e meia, falei, o negócio voa rápido, aqui, né? A gente já tá estourado. Bruna, a gente sempre tenta perguntar, especialmente para as pessoas com uma profissão bem diferente, assim, que é o que a gente tenta trazer muito no Rock Reclame para uma conversa complementar de comunicação, qual foi a experiência que mais te marcou, que você não teria, por exemplo, se você fosse dentista, se você fosse assistente de pedreiro,
que você passou, quem você conheceu, os lugares, alguma coisa incrível. Fala daquela menina lá, pô. Fala de quê? Eu sei que... Daquela lista. A gente tá esperando. Pra quem não é necessariamente a pergunta, mas eu já abro essa história. Há muitos anos atrás rolou a história de que Bruna Matos era amiga pessoal de Madonna, super próxima, best friend, porque ela conheceu... Coreógrafa de várias séries. Que depois iam fazer um filme juntas, etc. Tem toda essa história. Mas independente de Madonna ser sua BFF, teve uma experiência marcante, incrível, alguma coisa que te marcou muito por causa das suas viagens e do seu contato especial com o modelo? Bom se isso fosse tudo verdade. Conhecer Madonna, né? Isso deve ter marcado a vida dela, Não, amor. conhecer Madonna com certeza, mas ela não somos amigas pessoais, por favor. Não estão no mesmo grupo de WhatsApp, nem nada disso. A gente passou a não se seguir mais no Instagram. Não, eu conheci ela, tive a oportunidade de conhecer vários artistas bacanas. Mas a própria experiência de morar fora, além de conhecer todos esses artistas que eu era assim, fã, foi maravilhoso. Cara, mas eu não consigo te falar uma experiência, porque foram várias. Mas conhecer a Madonna com certeza tá no ranking. Quem sabe, vamos promover uma aproximação maior ainda, né? Volta a falar com a Madonna. Vamos transformar essa Vamos fake seguir ela no Instagram. Passa por cima disso. Vamos fazer essa fake news virar real news e a gente transforma a Madonna na melhor amiga de Bruna Matos. Aliás, queria agradecer muito a Bruna Matos, modelo. Nosso papo aqui foi esclarecedor, foi um prazer enorme. Carmela Bortes, CEO da Code for All Brasil também, um prazer enorme. Palmas para as duas! Muito obrigado, muito obrigado. Natália Rodrigues, muito obrigado. Muito obrigada, vou sentir saudades. Né? Boas férias a todos, Pois até a volta. Emerson Souza, muito boa noite. Boa noite. Pô, tinha tanta coisa que o pessoal perguntando aqui. Tem a Vivi Novas que falou se é verdade que na virada do ano aí, agora de 2020, o WhatsApp vai parar. Tem essas coisas, tem várias coisas. Sempre para. Eu vou tentar parar com o WhatsApp um pouquinho, porque vai parar de vez. Vai ser mais produtivo, inclusive, para poder... Olha, essa eu não sei, é verdade, eu não sei. Vamos perguntar pro tio Mark Zuckerberg, que é dono dessas brincadeiras todas. O Acioli falou, tem que valorizar o pessoal de mais 80, que eles se incluem, né? Legal isso também, né? Nosso deficiente capilar favorito. Rodrigo Branco, muito boa noite. Boa noite, Caramba, boa noite a todos. Até ano que vem. Esse é o nosso último programa ao vivo de 2019, então agradecer demais você que nos ouve no dial da Kiss FM, também nos acompanha no facebook.com/programa Reclame, no streaming, ouve a gente no Spotify, onde for. É um prazer enorme, a gente tenta ao máximo trazer um pouquinho do universo da criatividade, da inspiração, da propaganda, do marketing, mesclando vários universos diferentes, como a gente fez hoje, com a Bruna Matos e com a Carmela. Agradecer muito a Lab 3 TV, que faz as nossas transmissões ao vivo no facebook.com/programa Reclame. Então, se você pegou esse programa no meio, no final, quer ouvir outros programas, assistir em vídeo, entra lá no facebook.com/programa Reclame, que está lá disponível, graças à transmissão também no Kiss FM, graças à transmissão da Lab 3 TV, com o Marcinho Bertoloni, com o Pedrinho Viana, nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Allen Lins, toda a equipe que faz esse negócio acontecer. Um beijo para Flaviana, que está aqui com a gente também, assessora da Bruna. Um abraço enorme para a galera da Kiss também, que ajuda muita gente durante o ano inteiro. Nem dá para a gente lembrar sempre o nome de todo mundo. Nosso querido Evaldo Vasconcelos, Juarez Júnior, Rosângela Alves, Marcelinho, Rodrigo Branco, toda essa galera. Então um abraço para todo mundo. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Grande beijo para Lara Góes, Maíra Mazé, Marcinho Bertoloni, Rafael Zig, Guto Ablas, Edu Figueiredo, Gabriel Araújo, Bia Torrealba, Vini Álvares, Hugo Botelho e Paulo William, que faz aniversário hoje. Um grande beijo pra ele. Que mais? Não podemos deixar de mandar um abraço pro Edu Pares também. Edu Pares também, durante muito tempo aqui com a gente na bancada. Aliás, esse é o nosso programa de número 120 na Kiss FM, cara. Você acredita? É um bocado. Meu, não sei como eles ainda deixam a gente fazer esse negócio aqui. Então fica ligado, nas próximas terças-feiras a gente toca música na hora do Rock Reclame. No comecinho de janeiro já tem reprise especial com os melhores momentos. Dia 21 a gente volta por aqui. Eu sou Karen Novas, te espero lá. Tchau, um abraço.